Olá! Nesta videoaula vou falar a respeito da declaração de variáveis e também da atribuição de valores a variáveis. Também vou falar a respeito dos comandos leia e escreva, que são os comandos de entrada e saída. Então, para começar, eu tenho aqui o SoftBlue Logic IDE, né, um programa começando do zero. Quando você inicia do zero um código nesse programa, você de cara já vê a palavra-chave início seguida de um abre chaves, fecha chaves. O que significa isso? Bom, o início é uma palavra-chave que determina o bloco inicial do seu programa. É por aqui que a execução vai começar sempre, ok? Então, tudo que você escrever entre esse abre chaves e fecha chaves vai ser executado no seu algoritmo, né, que você estiver escrevendo. Portanto, o que nós vamos fazer agora vai ficar aqui dentro. Falando então a respeito de variáveis, as variáveis são utilizadas para armazenar dados. E como você viu, todas as variáveis devem ter um tipo definido. Aqui nós trabalhamos com 4 tipos primitivos principais, que é o tipo inteiro, o tipo real, o tipo caractere e o tipo lógico. Vamos então ver como é que a gente declara variáveis desses tipos. Vamos começar com o tipo inteiro. Para declarar uma variável do tipo inteiro, basta que eu digite inteiro, dois pontos, e o identificador da variável, né? O identificador é o nome da variável, é o nome pela qual ela será reconhecida a partir desse momento em que ela for declarada. Então, vou criar um inteiro i, ok? Se eu quiser criar outras variáveis, basta que logo abaixo, né, eu crie as outras. Então, vou criar agora uma variável do tipo real, chamada R, uma do tipo caractere, chamada C, e uma do tipo lógico, chamada L. Um detalhe importante, sempre que você terminou a linha, você coloca o ponto e vírgula, né? Então, o ponto e vírgula delimita as ações. Então, primeira ação qual que é? Declarar uma variável chamada i do tipo inteiro, ponto e vírgula. Segunda ação, declarar uma variável do tipo real chamada r, ponto e vírgula. E assim por diante, tá? Então, vá se acostumando que o ponto e vírgula vai fazer parte dos seus algoritmos. Uma variável do tipo inteiro pode receber valores inteiros, né? Que são os valores, que são números da matemática que não têm a parte decimal, né? Por isso são chamados de inteiros. Para atribuir um valor a uma variável, eu utilizo o igual. Então, por exemplo, se eu quero atribuir o valor 10 à variável i, basta que eu faça i igual a 10. Sempre que você vir o igual, leia o igual como sendo recebe, ok? Isso vai evitar confusões depois com o operador de comparação de igualdade que será visto mais para frente. Então, se você vir um código como este aqui, leia ele da seguinte forma, i recebe 10. Então, você está sabendo que a partir de agora, o valor de i na memória do seu programa é 10. Se eu quiser atribuir um valor real, por exemplo, para r, basta que eu faça r igual a um número real qualquer, por exemplo, 4,25 e o ponto e vírgula. Detalhe importante, você não utiliza vírgulas aqui, você utiliza sempre o ponto, ok? Quem define aqui as casas decimais é o ponto. Então, se você quer 4,25, você precisa colocar 4,25, ok? Para atribuir um caractere, né, um caractere na verdade pode ser um conjunto de caracteres, então eu faço C igual a um texto qualquer. Então, texto. Detalhe importante, sempre que você trabalhar com caracteres, tá, com conjuntos de letras, números, etc., você deve representar esse conjunto de caracteres entre aspas duplas. Tá? Isso faz com que o seu programa reconheça que aquela sequência inteira deve ser tratada como uma coisa só. Então, sempre que você for trabalhar com textos, coloque entre aspas duplas. E por último, a variável L
que é um valor lógico, né? Pode receber verdadeiro. Ela é do tipo lógico, pode receber valores verdadeiro ou falso. Então, vou colocar aqui, por exemplo, L recebe verdadeiro. Então, com isso, nós temos aqui a declaração de 4 variáveis e a atribuição de valores iniciais para cada uma delas. Mais um detalhe importante. Aqui no SoftBlue Logic IDE, você deve considerar que as variáveis declaradas com letras minúsculas e com letras maiúsculas são diferentes. Isto significa que, se você, por exemplo, declarou I minúsculo e agora você atribui o valor 10 a I maiúsculo, se você tentar executar esse programa, não vai funcionar. Por quê? Porque esta variável I maiúsculo não existe, tá? Então, a variável deve ser escrita exatamente da forma como ela foi declarada. Se a sua variável, por exemplo, se chamasse I minúsculo, A maiúsculo, I minúsculo, você só poderia atribuir o valor 10 se você fizesse desta forma, ok? Exatamente I minúsculo, A maiúsculo, I minúsculo. E outro detalhe, você só pode atribuir valores a variáveis correspondentes ao tipo da variável onde você está colocando o valor, tá? Por exemplo, eu não posso, numa variável lógica, como o L, por exemplo, atribuir o valor 1. Né? Por quê? Porque uma variável lógica, ela recebe apenas os valores verdadeiro ou falso, então não tem sentido eu colocar 1. Se eu tentar executar isso aqui, eu vou ver um erro, né? Justamente porque não é possível. A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu tentar aqui no valor inteiro colocar uma casa decimal. Vou ter o mesmo problema, ok? Por quê? Porque uma variável inteira não é capaz de comportar um tipo de valor com números decimais. Então, cuidado, sempre atribua valores equivalentes a tipos equivalentes de variáveis. Bom, essa é a primeira parte, né, onde a gente fez a declaração e fez a atribuição. Já trabalhamos então com esses dois conceitos e vamos ver agora como é que a gente trabalha com os comandos de entrada e saída. Primeiro com o comando de saída, que é o comando escreva. Vou limpar aqui os erros, né, para sumir essa coisa vermelha. Então, escreva. O escreva permite exibir na tela o valor de alguma coisa, tá? Por exemplo, se eu quero exibir o valor da variável i, basta que eu faça da seguinte forma: escreva, abre parênteses i, fecha parênteses e o ponto e vírgula, para dizer que a ação terminou. Se eu executar isso aqui, eu vou ver como resultado o valor 10, que é exatamente o valor que i tem na memória neste momento em que o escreva é chamado. Preste atenção em como é que o escreva funciona, né? Veja que eu devo, né, depois de escrever a palavra-chave escreva, colocar entre parênteses o que eu quero que seja escrito, ok? Então, esta é a sintaxe do comando. E um outro detalhe, eu posso fazer com que várias coisas sejam escritas. Se eu quiser, por exemplo, escrever os valores de i e também de r, basta que eu separe estes valores por vírgula. Quando eu utilizo a vírgula dentro desse comando escreva, na verdade eu estou pedindo para que essas informações saiam uma ao lado da outra na tela. Veja o exemplo. Se eu executar, eu vou ver o 10 de i e o 4.25. Ora, veja que ele colocou os dois juntos sem deixar nenhum espaço, né? Porque foi exatamente isso que você pediu. Coloque o i e logo na sequência coloque o r. Se você, por exemplo, quiser colocar um hífen entre eles, o que você pode fazer? Basta que depois do i e antes do r você coloque um texto qualquer aqui, como por exemplo um espaço, hífen, espaço. Se eu mandar executar agora, né, eu vou ter na saída todo esse texto concatenado, né, e nessa concatenação, agora eu vou ter
junto com os dois números também esse caractere hífen, que tem um espaço antes e um espaço depois colocado na saída. Então, o comando escreva, ele é muito simples, né? Ele permite que você mostre alguma coisa, né? Essa alguma coisa pode ser valor de variável, né? Ou pode ser um texto qualquer. Tudo que eu colocar entre aspas duplas, lembre-se que aspas duplas significa o texto literal, né? Então, se eu escrever aqui, por exemplo, entre aspas duplas, o C, né? O caractere C, se eu executar isso aqui, ele vai escrever C. Por quê? Porque o C está entre aspas duplas. Agora, se eu tirar as aspas duplas, o escreva vai assumir que você está querendo não escrever a letra C, mas sim escrever o conteúdo da variável C. Logo, se eu executar isso aqui, eu terei como saída texto, que é exatamente o valor da variável C. Além de escrever, né, que representa a saída do seu programa, né, o que ele vai gerar como resultado para o usuário que está executando, eu também posso ter a entrada, né, que é fazer a leitura de alguns valores para que o programa possa utilizar esses valores, né, para fazer alguma coisa com eles. Por exemplo, digamos que ao invés de atribuir o valor 10 para i, eu queira que o usuário escreva um valor para i. Né? Eu quero que ele determine esse valor de i. Como é que eu faria isso? Eu vou apagar essa parte aqui que eu não estou utilizando. Ao invés de atribuir o 10, eu faço o seguinte. Leia, coloco uma mensagem qualquer, valor de i, por exemplo, e passo o nome da variável. Esse i igual não precisa, tá? Então, vamos tentar entender o que é que vai acontecer aqui. Toda vez que o comando leia é encontrado, o seu algoritmo vai parar e vai aguardar até que o usuário digite um valor, tá? Essa primeira informação que é passada aqui, né, esse valor de i, é uma mensagem que você já vai ver quando for executar o seu algoritmo, ok? É uma mensagem para ajudar o usuário para ele entender a respeito do que ele está, que informação que ele está fornecendo, ok? E i, né, que é essa segunda informação, é a variável onde a informação que o usuário digitar será armazenada. Tá? Então, no caso, se o usuário digitar um número qualquer, esse número qualquer será armazenado em i. E aí, logo depois, eu quero que ele escreva o valor de i, tá? Que é o valor digitado. Então, veja que esse aqui é um algoritmo bastante simples, né? Eu declaro, primeiro, um valor inteiro i, peço para o usuário definir um valor para i e logo na sequência eu escrevo o valor de i. Vamos ver se funciona? Então, vou executar. Perceba que quando o comando leia é executado, ele abre essa caixinha onde o usuário pode fazer a digitação de algum valor. Né? No caso, veja que apareceu a mensagem valor de i, que é exatamente a mensagem que você forneceu aqui. Tá? Então, essa é a mensagem que vai aparecer na caixinha. Vou digitar um valor para i, por exemplo, 350. Vou clicar em OK. Assim que eu clicar em OK, o valor 350 vai ser atribuído em i, e quando eu mandar escrever o valor de i, 350 será escrito na tela. Veja que é bastante simples, né? Aí você pode me perguntar, certo, uma variável i só pode receber valores inteiros. Sim, correto, porque ela é do tipo inteiro. Mas e se o usuário digitar alguma coisa que não seja um inteiro? Aí vai ter um erro. Vamos ver o que acontece? Então, de novo, vou executar a aplicação e agora aqui vou digitar um texto que não é um valor inteiro. Por exemplo, AAA. Ao clicar em OK, veja que ocorreu um erro. Que erro é esse? A execução do programa foi interrompida, o dado fornecido não é um valor inteiro válido, tá? Então, tome cuidado. Se você está querendo atribuir um valor a uma variável inteira, você só pode digitar valores inteiros, tá? No momento da digitação, você tem que tomar esse cuidado. Vamos fazer mais um exemplo aqui só para deixar então mais claro. Vamos trocar agora de inteiro, né? Vamos solicitar, aliás, ao invés de além de um inteiro, né, também um caractere C.
E aí eu vou escrever os dois. I, uma flechinha, e o C. Então, primeiro eu solicitei o valor de I, e agora vou solicitar o valor de C. E depois peço para escrever os dois. Vamos ver se funciona? Então, vou executar. Primeiro valor de I. Vou digitar 35. Enter. E agora o valor de C. Olá, bom dia. Clicando Enter, então, eu tenho como resultado 35, uma setinha aí, a mensagem Olá, bom dia. Por quê? Porque eu estou pedindo para escrever o valor de I, e o valor de I é lido através de uma solicitação ao usuário, né? Então, o valor de I lido foi 35. Logo depois, um conjunto de caracteres, né? Literais, então uma flechinha, e na sequência o valor de C, que também foi solicitado, né? Então, o usuário digitou a mensagem Olá, bom dia, que foi armazenada em C, né? Como C é do tipo caractere, a mensagem Olá, bom dia pode ser associada a C, né? E quando eu peço então para escrever C, a mensagem Olá, bom dia aparece aqui embaixo. Então é assim que nós declaramos variáveis e atribuímos valores a variáveis e também mostramos informações na tela. Você viu, né, recapitulando, como que nós declaramos variáveis, sempre utilizando o tipo primitivo, 2 pontos e o identificador dessa variável. Viu também como é que nós atribuímos valores. Essa atribuição pode ser feita de duas formas, ou através do igual, que significa, na verdade, recebe, onde você passa um valor a uma variável diretamente no código, ou então a atribuição pode ser feita através do comando leia, que permite que o usuário digite um valor que será atribuído a uma determinada variável. Além disso, vimos como escrever na tela informações de saída, exibir informações para o usuário, através do comando escreva.